Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje eu vou fazer pelo pedido do Lucas Gomes, que me pediu lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vai lá que eu também posto muitas dicas legais sobre escrita lá no meu Instagram. E ele me pediu para fazer um vídeo sobre como você estruturar a sua história, a sua narrativa, como você construir o roteiro da sua história para começar a escrever. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo! Em primeiro lugar, para você construir o roteiro da sua história, da história que você quer escrever, da sua narrativa, primeira coisa, você já tem que ter definido quem é o personagem principal, quais são os personagens secundários, onde se passa a história, qual o cenário, qual o tempo. Você tem que definir todos os elementos básicos da narrativa antes de começar a escrever. Aí sim você começa a pensar na história. O livro As Sete Memórias que eu escrevi, sabe como eu comecei a escrever esse livro? Eu comecei pelo título. Primeira coisa eu pensei, título As Sete Memórias, ok, eu não sabia o que eu ia escrever dentro. Primeira coisa eu pensei no título, eu pensei numa base para eu ter como referência para usar na história. Então eu usei, pronto, As Sete Memórias, e aí eu comecei a desenrolar a história a partir do título. É uma possibilidade, se você conseguir fazer um título bacana, que seja atrativo. Se no título você achou que o título já tá bom, nem sabe o que é a história ainda, mas o título ficou bom, você pode usar o título como base para fazer a história. Mas se você não quiser fazer isso, pensar no título só no final, e aí você tem que pensar em todos os elementos da narrativa em primeiro lugar, e aí vamos começar a pensar na história. Qual que é a estrutura básica de uma história narrativa? Primeira coisa, você tem que ter um começo, tem que ter uma apresentação, uma iniciação da história, apresentação do contexto, dos personagens, o que está acontecendo. E você tem o desenvolvimento da história, que o desenvolvimento inclui tudo o que vai acontecendo, os momentos de clímax, todo o desenrolar dos fatos, que tem que, no meio desse desenvolvimento, tem que ter, além do desenrolar dos fatos, tem que ter os momentos de clímax que vão fazer o leitor se prender na história, e tem que ter, claro, uma conclusão. Não tem como você ler um livro que acaba de um jeito que tipo, não parece que acabou, sabe? A não ser que você vá fazer um livro com uma continuação. Se for uma trilogia, uma série, alguma coisa assim, até entendo, tudo bem. Se for um livro único, você tem que pensar numa conclusão que feche a história, senão a pessoa fica com raiva quando chega no final, porque não vai fazer sentido nenhum. Então você tem que pensar como vai começar a sua história. Você pode começar apresentando os personagens, pode começar apresentando o contexto, falando um pouco de quem é a pessoa. Se for um personagem narrador em primeira pessoa, personagem. Se for um narrador personagem, você pode colocar eles falando quem é ele, o que ele está fazendo. Um livro Herói Obscuro, por exemplo, que eu escrevi. Esse livro começa, como é narrador personagem, o cara já começa falando: ó, tô aqui terminando meu trabalho, finalmente terminei minha pesquisa de 5 anos e agora eu vou fazer um experimento. Ele já começa explicando o que ele tá fazendo, no meio da história ali. A história já começa com um cara explicando o que tá acontecendo, sem se apresentar nem nada, já entrou direto na história. E aí quem é ele, onde ele tá, o que ele tá fazendo, aí você vai contando, vai revelando ao longo da história. Ou então você já pode começar apresentando, como por exemplo no meu livro As Sete Memórias, já começa falando: meu nome é Iris, eu tenho tantos anos, eu moro em Paris. Ela já começou se apresentando. Agora, se for narrador em terceira pessoa, você pode começar a sua história falando do que está acontecendo, apresentando o narrador, contando sobre, começando a história, contando no início, é como se fosse a introdução. Tudo começou assim, tal pessoa estava fazendo isso, ela é assim. Então você pode narrar, descrever a história antes de você começar a contar a história. Você também pode usar a estrutura da jornada do herói, que também é uma estrutura que ajuda bastante em pessoas que escrevem não só livros de super-heróis. A jornada do herói, assim, é um nome bastante sugestivo, parece que fala que é para você escrever um livro sobre super-heróis, mas não necessariamente. O Rei Leão, por exemplo, usou a jornada do herói e a gente nem percebe, mas o Rei Leão tem a ver com o que com o super-herói? Nada. A jornada do herói é só um nome que
o cara que criou essa estrutura deu pro negócio. Porque foi uma estrutura que foi criada a partir dos heróis gregos, dos heróis clássicos. Ele observava como os heróis clássicos eram contados e ele falou, nossa, todos seguem esse padrão. E esse padrão é uma estrutura de história convincente, que convenceu muitas pessoas na época a acreditarem naqueles heróis gregos, deuses. Então, vamos repetir esse padrão. E foi assim que ele construiu a jornada do herói, que você pode utilizar no seu livro, sendo ele do que for, se você estiver querendo um passo a passo do que fazer, é um bom começo para você se inspirar. Um outro tipo de história, de estrutura de narrativa, para você que ainda também não sabe como começar seu livro, esse é um tipo mais específico. Você só vai usar se você estiver seguro para fazer isso, se você souber fazer isso. Mas é uma estrutura bastante interessante, que é a estrutura dos flashbacks. Você começar a história do final, a história já começa impactante, aconteceu uma coisa e a pessoa já tipo, caraca, como assim a história já começou desse jeito? Aí é como se você tivesse contado o que já ia acontecer no final logo no começo. E o que vai ser o desenrolar da história, o desenvolvimento? Você vai usar a técnica dos flashbacks, que você vai voltando no tempo para explicar o que aconteceu que foi contado lá no início. Aí você tem que ter em mente que o início já tem que ser impactante, para a pessoa querer saber o que aconteceu para a história acabar desse jeito. Então aí você vai desenrolando a história mostrando o que aconteceu antes. É igual aqueles negócio de tá contando a história e de repente você tá vendo uma série, aí volta no tempo assim, aí mostra o que aconteceu antes daquilo tá acontecendo. É mais ou menos isso, você tem que ir explicando o que aconteceu para a história acabar do jeito que você contou já logo no início. E você também pode construir a sua própria estrutura da forma como você achar que vai ficar melhor. Você pode encaixar as estruturas, misturar as estruturas diferentes que existem para criar a sua própria, do seu estilo, no seu livro, na sua história, da forma como você achar que vai ficar melhor. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.